Olá, seus pilantras! Hoje eu tô aqui pra copiar o Skate na cara dura, no sentido de que eu vou analisar bichinho de joguinho virtual. Ele analisa Pokémon, eu vou analisar animatrônico de FNAF. Principalmente porque eu até hoje não vi ninguém fazendo esse tipo de análise sobre FNAF. E olha que eu procurei muito. O máximo que eu encontrei foi o Corey fazendo tier list dos bichos. Aliás, quando eu falo que não encontrei, eu não tô dizendo que não existe, eu tô dizendo que eu procurei e não consegui achar. Então, se eu gosto desse tipo de conteúdo e eu não vi ninguém fazendo, porque eu mesmo não faço, né? Aliás, se você conhece alguém que faz esse tipo de análise com FNAF, por favor me manda, porque eu mesmo quero assistir isso. Tá bom, vamos começar. Fredão, o principal e primeiro de todos, né? É engraçado como eu vejo o pessoal falando pouco dele. Ele que dá nome a esse diabo dessa franquia, e eu vejo o pessoal lembrando tão pouco do Fred. Ele é o principal, poxa. O primeiro Fred, no caso, o bicho do FNAF 1. O Bonnie é o meu favorito dos 5 originais. Ele não é o bicho com design mais assustador, mas ele é legal, ele é carismático. Eu gosto muito do Bonnie. Agora, a Chica é tenebrosa. Ela é o bicho com design mais assustador desse jogo inteiro. Eu sei que eu já falei isso aqui, mas ela tem alguma coisa no olhar dela que me deixa muito desconfortável. Foxy, o pirata, o favoritão da galera aí. Ele é legal, eu gosto do Foxy. Eu sinto que o pessoal gosta tanto dele porque ele é o mais diferentinho dos 5 originais. A mecânica dele é diferente, o design dele é diferente. Ele é uma raposa, pô. Quem é que não gosta de raposa? A única coisa é que o pessoal meio que tinha um crush nele, né? Ou tem até hoje. Eu sempre achei isso meio estranho, mas tudo bem, né? Agora, o Golden Fred é um caso engraçado, porque existe um delírio coletivo sobre ele até hoje. O pessoal por algum motivo fica falando que ele era só um easter egg e não deveria ser um personagem importante no primeiro jogo. E desculpa, eu acho isso muito difícil de engolir, porque o jogo inteiro te instiga a pensar, ok, 5 crianças desapareceram no estabelecimento, tem esses animatrônicos bizarros, os animatrônicos bizarros provavelmente pegaram as crianças e sumiram com elas, ou sei lá. Só que se você presta atenção nos recortes de jornal e nas falas do cara do telefone, você pensa, não, peraí, eu acho então que as crianças foram mortas por alguém, enfiadas dentro dos animatrônicos e agora as almas delas estão controlando os bonecos. Pera, mas segundo essas informações eram 5 crianças e só tem 4 bonecos. Fora que, na Custom Night, se você ajustar as dificuldades dos animatrônicos em 1987, que foi o ano que aconteceu a tal da mordida de 87, você toma um jumpscare do Golden Fred. Então, ele sempre foi um personagem importante pro plot de FNAF. Eu não sei de onde tiraram que ele era só um easter egg no começo. O endoesqueleto, mano, sei lá, nada contra, não me entenda mal, ele é assustador e tal, mas ele é meio dane-se, né? Ninguém fala, o meu personagem favorito de FNAF é o endoesqueleto. Em FNAF 2, a gente tem os toys. O primeiro aqui é o Toy Fred, né? O eterno Toy Corey, eu nunca vou esquecer disso, eu acho que ninguém nunca vai esquecer disso. Só que uma coisa interessante sobre os toys é que o pessoal costuma falar que eles não dão medo, que eles não são assustadores. Eu discordo porque a ideia dos toys é eles representarem aqueles bonecos de ventríloco bizarros, que não necessariamente são assustadores, eles são feitos pra ser engraçados. Só que se você pega um bicho desses e coloca no escuro, num ambiente sombrio, focando nos olhos meio inexpressivos deles, você tem como deixar esses bichos assustadores. E é meio que essa a ideia dos toys, e eles funcionam bem no FNAF 2. Porque o Scott sabe escolher uns planos de câmera genuinamente assustadores pra posicionar os vilões dele. Cara, esse animatrônico é um caso estranho. Eu só acho muito incrível que esse bicho, ao mesmo tempo que é bizarro, ele é muito engraçado. É o carisma, não tem como. Inclusive no CN, onde ele é literal um gamer aposentado, cara. Que bicho maravilhoso. O Toy Bonnie existe, né? Ele é meio esquecível. Ele não tem nem dublagem oficial na Ultimate Custom Night. Eu poderia fazer que nem todo mundo e falar o design da Toy Chica é um erro, mas eu tenho um adendo sobre isso. Compara a Toy Chica e o Toy Bonnie. Se você prestar atenção, os dois têm exatamente o mesmo corpo. A diferença é que o Toy Bonnie é mais gordinho e a Toy Chica é mais magrinha. Ela só parece meio sus por causa dessa desgraça, dessa pelve pintada de rosa, que é pra simbolizar que ela é menina, pô. Ela tá usando uma roupa, ela é diferente. É como se fosse uma saia ou então um short. Eu tenho pura convicção ou esperança que isso foi um acidente. Agora, o Golden Fred do FNAF 2, que é uma versão detonada do Golden Fred do FNAF 1, sempre me intrigou, porque o FNAF 2 se passa antes do FNAF 1. Qual que é o sentido deles terem reformado o Golden Fred? Os outros animatrônicos antigos eu entendo eles terem reformado porque eles iriam usar depois, mas pra que reformar um bicho que ficou largado de lado e que ninguém sabe exatamente que existe? Isso é uma coisa que reforça aquela teoria de que o Golden Fred não exatamente é uma criança
criança possuindo um boneco que nem os outros. E sim, ele é uma manifestação do espírito vingativo daquela criança. O Golden Freddy é só a forma como o espírito se manifesta por causa do trauma, mas não tem o animatrônico Golden Freddy ali de verdade. Curiosamente, o Withered Freddy é o animatrônico menos danificado dos animatrônicos antigos, né? Talvez isso simbolize que os funcionários da Freddy's tenham um pouco mais de cuidado e zelo pelo animatrônico principal, coisa que a fandom não tem, né? De novo, a Chica sendo o animatrônico com o design mais assustador dessa porcaria desse jogo. Olha a cara desse bicho, velho. Esse negócio já me deu pesadelos, eu não tô nem brincando. Toda a vibe em cima da Withered Chica é insana. Com esse design detonado e seus closes na câmera te observando no escuro com esses olhos. Spooky. E fica ainda mais interessante com a sua voz na UCN, com sua caixa de voz toda ferrada e bugando. É bizarro e muito da hora. O Foxy é outro que mudou pouco. Eu sinto que isso é porque o Scott não quis mexer muito no design nem dele nem do Fred. O Fred porque ele é o principal e o Foxy porque é o mais popular. Talvez ele tenha tido medo de descaracterizar algum dos dois personagens, eu não sei. O Foxy do FNAF 1 já era detonado e o Foxy do FNAF 2 é a mesma coisa, só que um pouco mais detonado. Sendo bem sincero, eu era meio dane-se pro Withered Bonnie, mas depois da Ultimate Custom Night eu passei a amar ele demais. Todo mundo zoava ele por ele não ter cara, e a Ultimate Custom Night só foi e abraçou a piada. O Withered Bonnie toda hora fica fazendo piada com o fato dele não ter cara, e isso é maravilhoso. Olha, eu sinto que vocês não entenderam muito bem o que eu quis dizer quando eu falei do Shadow Fred. Vamos lá. Quando eu falei que o Shadow Fred era a manifestação da lembrança e do trauma do William Afton vestindo a fantasia de um dos funcionários para cometer os assassinatos dele, muita gente veio falar: ah não, na verdade ele foi criado por causa da agonia, o Shadow Fred na verdade ele é remanescente. Gente, é basicamente isso que eu quis dizer. Eu só não usei as palavras agonia e remanescente, mas o conceito é esse. É uma assombração que não necessariamente é causada por um espírito de uma pessoa que tá ali. É a lembrança, é o trauma, é a energia ruim que causam aparições. Parando para pensar agora, talvez a mesma coisa se aplique ao Shadow Bonnie também. Mangle, a favorita das meninas. Eu acho a Mangle muito legal, cara. O design dela é muito tenebroso. Eu só tenho um questionamento sobre ela. O cara do telefone fala pra gente que antes ela era um animatrônico normal, que nem os outros animatrônicos toy. Mas as crianças começaram a desmontar as peças dela e os funcionários, com preguiça de ficar ajeitando toda noite, só deixaram ela lá como uma atração de montar e desmontar. Tudo bem, eu entendo isso. Só que, se ela consegue ter as peças arrancadas tão facilmente por crianças, por que ela é um problema pra nós que somos um adulto? É só dar um chute nesse bicho que ela desmonta, pô. Mas fora isso, eu adoro a Mangle. Ela é muito legal, cara. Ela provavelmente tem o design mais legal desse segundo jogo. Eu odeio você! Morre! O que eu falei do endoesqueleto do primeiro FNAF se aplica a esse segundo também, não tem muita coisa o que falar sobre ele. Só que ele é levemente diferente do endoesqueleto do primeiro, ele tem orelhinhas, é bonitinho. Eu odeio você, você é um atraso de vida, morre! A Puppet é provavelmente o bicho mais poderoso desse jogo, e piora quando você descobre que ela tem tipo 3 metros de altura, esse bicho é tenebroso. Ninguém me tira da cabeça que o Phantom Fred é a versão queimada do Golden Fred e não do Fred normal. Tem a orelhinha faltando, se você ignorar as partes da queimadura, dá pra ver que ele é meio amarelo. Mas fora isso, os Phantoms de maneira geral, eles também são meio esquecidos, né? Eu não vejo ninguém falando tanto deles. E quando falam é pra brigar, pra saber se eles são alucinações ou se eles são espíritos. Pra mim faz mais sentido que eles sejam espíritos mesmo. Já que a ideia do FNAF 3 era ser meio que uma batalha final em que você enfrenta o vilão principal e liberta as almas das crianças, faz todo sentido que as almas também estejam lá te atormentando. Agora fora do corpo delas que foi destruído. O corpo dos animatrônicos, no caso. Nossa, o Phantom Fox é disparado o que eu mais odeio nesse jogo inteiro. O susto dele é muito imprevisível e não tem muito como evitar. Chega uma hora que ele para de te dar medo e só te dá raiva mesmo. Uma coisa que me intriga na Phantom Chica é que o modelo dela é o modelo da Chica do FNAF 1, enquanto os modelos do Phantom Fox e do Phantom Fred são os modelos dos Withered do FNAF 2. O que isso significa? Eu não sei. Phantom Mangle é a Mangle queimada, ela continua sinistra, mas pena que ela não tem nenhum jumpscare, né? Ela só fica fazendo um barulho esquisito. Morre!
Curiosamente, antes da Phantom Puppet te dar o jumpscare, quando ela aparece nas câmeras pra anunciar o susto, aparece o modelo da Puppet normal do FNAF 2 e não a Phantom Puppet. Eu não sei o que isso significa também. Chegou a vez dele, o homem por trás do ruim. É a primeira vez que a gente enfrenta o grande vilão da franquia inteira. Ele já é um animatrônico quando a gente enfrenta ele pela primeira vez, né? E vamos combinar? O design dele é sinistro demais. Em parte porque a cara dele realmente dá medo, em outra parte porque, pô, é um cadáver preso dentro da roupa de um boneco, cara. Isso não tem como não ser tenebroso. Cara, os Nightmares são muito assustadores. O Nightmare Fred com esses Fredzinhos pendurados nele, dá medo, é sinistro. Mas eu tenho que confessar, eu não gosto muito dos Nightmares, não. Pra mim, eles caem muito no exagero. E eu sei, eu entendo o porquê disso. Eles são pesadelos, eles são a forma como uma criança assustada enxerga aquilo que ela tem medo. Eu entendo o porquê deles serem assim, exagerados. Mas eu acho que isso faz eles perderem um pouco a razão de ser. Porque a coisa de FNAF e dos mascote horrors em geral, hoje em dia, é você pegar algo que seria fofo, inocente e infantil e colocar num contexto em que aquilo seria assustador. É uma dissonância visual, sabe? Olha que bicho bonitinho, olha que fofinho, que legal, que inocente, mas é do mal! E isso mexe com um tipo de medo muito específico nosso. Sabe aquelas bonecas antigas de porcelana que foram feitas para ser bonitinhas e fofinhas? Só que se você pega e coloca no escuro ou então num contexto sombrio, aquilo fica muito assustador. Você nem precisa mexer na cara dela para ela dar medo. Isso é o que faz com que tanta gente tenha medo de palhaços ou do fofão, por exemplo. É uma coisa quase meio Vale da Estranheza, sabe? E com os Nightmares isso meio que se perde, porque eles foram feitos pra serem assustadores. Não me entenda mal, os modelos são incríveis, o Scott realmente se superou na criação de personagens com eles. Isso é mais questão de gosto mesmo. Qual é a senha do Wi-Fi? What's the Wi-Fi password? Agora, a Nightmare Chica genuinamente me dá medo. A cara dela é a mais assustadora de todos os Nightmares, eu acho. O Nightmare Fox não me dá medo, ele me dá raiva. Ter que ficar voltando no guarda-roupa toda vez pra transformar ele em pelúcia de novo é um saco. Nightmare Fredbear. Junto com a Nightmare Chica, ele tem o design mais assustador do FNAF 4 inteiro. E é curioso que é por causa dele que a gente sabe o nome real, entre aspas, do Golden Fred, né? Golden Fred é só um apelido que a fandom deu pro Urso Amarelo, que depois virou o nome oficial, mas o nome do personagem do Fred Amarelo a gente não sabia até então. Curioso, eu diria. Eu sinto que o Nightmare seria mais assustador se ele tivesse um jumpscare um pouco mais ativo, talvez. Mas ele é bem sinistro também. A Broba Bonnie e a Broba Chica. Os designs são legais, mas é só skin. O Plush Trap é outro que ninguém se lembra a não ser pra fazer piada. Coitado. Nightmare Mangle é genuinamente muito legal, mas eu prefiro a Mangle original mesmo. Olha, você é o único que eu não odeio porque na Ultimate Custom Night você tem uma voz bem bacana. Night Marione ou Nightmare Puppet é o design mais legal do FNAF 4. Eu acho que ela me ganha pela sutileza. Ela é feita pra ser assustadora, mas ela não é exagerada. É uma coisa meio Slenderman. Gosto muito. Antes de começar a falar sobre os personagens de FNAF Sister Location, eu só queria falar que provavelmente eles são os meus personagens favoritos da série. Sister Location é o meu FNAF favorito de forma geral. Eu adoro a história, os personagens, os designs, tudo. Eu tenho uma memória afetiva muito forte com esse jogo. Tendo dito isso, Circus Baby, eu lembro que tinha um alarde muito grande com ela desde antes do jogo lançar. Por causa de teasers, por causa de segredos, por causa de anúncios. FNAF Sister Location teve o melhor marketing de todos também. Até porque vinha depois do FNAF 4, e embora o pessoal tivesse gostado do FNAF 4, muita gente, incluindo eu, tava bem triste porque o final de FNAF 4, a coisa toda da caixa misteriosa, deu a entender que a história inteira de FNAF era só um sonho. Tava todo mundo triste porque nada daquela história que a gente acompanhou durante tanto tempo tinha acontecido de verdade. Até que a gente vê uma dica do Scott aqui, um teaserzinho ali, uma nova cena secreta do FNAF World, e de repente, BUM! A Baby é revelada em um teaser lindo de morrer, no site oficial do Scott Calton. A sensação geral foi de que, mano, o nosso FNAF tá vivo. Mas deixando todo esse contexto de lado, a Circus Baby realmente é uma personagem muito legal e muito marcante. O jeito como ela fala, como ela é manipuladora. Na minha opinião, ela é o personagem mais
mais bem escrito de FNAF. Senhora Efton, supostamente, né? Lembram daquilo que eu falei sobre os animatrônicos de FNAF trazerem um sentimento meio de Vale da Estranheza? A Balor é a que mais traz esse sentimento porque de todos os animatrônicos até então, ela era a mais próxima de um ser humano na questão visual. Uma curiosidade bacana é que era pra ela se movimentar de um jeito diferente. No jogo ela fica dançando ao redor da sala, mas originalmente a ideia é que ela andasse que nem uma aranha. É uma ideia interessante. E chegamos no meu animatrônico favorito de todos mesmo, da franquia inteira. Dublado pelo talentosíssimo Kellen Goff, que dubla mais uns 200 personagens de outros jogos de FNAF. Uma das razões pelas quais eu gosto tanto dele é a voz, cara. É porque é um tipo de voz que você não imagina saindo do Fred. É uma voz assim meio de fumante. O que dá pra ele um ar de maluco. Eu gosto dessa personalidade. E ele vem junto com o Bombom, né? Até hoje eu me pergunto se o Bombom e o Fred são duas almas diferentes ou se é uma alma só. Parando pra pensar, se for uma alma só, isso meio que faz do Fred esquizofrênico. Curioso. Outra coisa curiosa é que provavelmente a voz do Phantom Fred serviu de inspiração para a voz do robô Fizzarolli de Helluva Boss. Someone's salty. Real or not though, people love me. Does anybody love you? Well, hello again. Are you ready for round 2? Phantom Fox também é muito bacana. Um detalhe interessante sobre ele é que, como todos os Phantoms foram projetados para sequestrar crianças de maneiras diferentes, o jeito que o Phantom Fox faz é imitar a voz dos pais delas para atraí-las para lugares afastados. Porque ele é capaz de imitar a voz de quem ele quiser. Isso é bem assustador. Falando em voz, provavelmente ele também serviu de inspiração para a voz do Alastor de Hazbin Hotel. Eu até hoje não sei o que elas são, e eu acho que nem o Scott, porque elas aparecem no começo do jogo e depois nunca mais. A próxima vez que a gente vê elas de novo é na Custom Night. Se tem uma coisa que eu odeio mais do que o Balloon Boy são essas baratas imundas. Eu nunca vou esquecer aquela noite 4, nunca. Baratas malditas. Eu acho o conceito do Ennard muito legal, porque ele é muito amarradinho com a história do Sister Location. Ele é basicamente uma medida desesperada. Os animatrônicos estavam sofrendo, sentindo dor, eles tentaram fugir outra vez, mas eles sempre eram trazidos de volta. Então eles decidiram se destruir e se juntar numa coisa só pra conseguirem fugir todos juntos, vestindo a pele do nosso personagem, no caso. O que é muito triste se você parar pra pensar. Lobit é só o Phantom Fox de outra cor. Uma das minhas maiores frustrações é nunca ter conseguido o bonequinho dele pra completar a coleção. O meu animatrônico favorito de quando eu era menor era a Lobit, que não tem sobrancelha e pela maior parte da história nem tinha corpo. E eu acho que até hoje não tem. Só que apareceu em alguma Custom Night aleatória aí. Eu lembro que eu desenhava ele bastante. Mesmo que não seja um animatrônico que pode ativamente te matar, é basicamente um obstáculo nas Custom Nights que aparecem. Inclusive, vocês sabiam que o Lobit era uma imagem de teste no jogo, que lá atrás no Sister Location, quando o Scott Calton estava testando se as telas realmente funcionavam, ele usava a imagem do Lobit para poder ver se elas conseguiam fazer as cores direito e se elas realmente eram funcionar. Então ele só gostou do personagem e decidiu deixar como um easter egg. Bonnet é a mesma coisa. É o Bombom, só que cor de rosa. E você, eu prefiro esquecer que existe. Olha, eu acho que FNAF devia ter parado no 6, mas isso é assunto para um outro vídeo. Podem me chamar de hipócrita, mas eu gosto muito da Scrap Baby. O visual dela é exagerado, mas ele não passa do ponto. E faz sentido que ela seja assim, ela se remontou da melhor forma que ela pôde. Fora que eu gosto muito do design, é bem legal. Eu adoro o Molten Fred, eu não sei o que eu esperava do Ennard depois que a Baby saiu, mas eu acho que assim ficou bem legal, ele é bem assustador. Agora é o Phantom Fred que controla depois que a Baby saiu. Eu sinto que eles só fizeram isso porque todo mundo gostou do Kellen Goff dublando o Phantom Fred, então queriam reprisar o papel dele. Não julgo, foi uma boa decisão, só é uma pena isso ter escanteado o Ennard. Cara, Scrap Trap é uma coisa que até hoje eu não entendo. Eu sei que ele era pra ser o Spring Trap todo destruído depois do incêndio da Fazbear Fright, mas cara, simplesmente não tem como levar isso a sério. Esse design é ridículo, eu acho que ninguém gosta disso de verdade. Tem umas cenas que até funciona, tipo a cena do Selvage, dá medo, de verdade, mas
Mas, de novo, é porque o Scott sabe compor imagens assustadoras com os personagens dele. Mas, sério, eu não consigo encontrar até hoje nenhuma justificativa razoável pra ele ter transformado o Springtrap nisso aqui. A Left é bacana, eu gosto da ideia dela ser meio que uma armadilha pra Puppet. É o único jeito viável de conter aquele bicho. Mas não tem muito o que falar sobre, além de eu gosto das cores. Uma coisa que eu acho muito legal é que o Scott só decidiu colocar a Funtime Chica no FNAF 6 porque todo mundo tava com saudade da Chica depois do Sister Location. E ela é bem legal, pena que ela não faz nada. Help é o Funtime Fred anão. E ele tá aí até hoje. Eu não entendo muito o apelo que ele tem, mas a galera curte. Cara, o Help é simplesmente o personagem mais perfeito dessa franquia toda. O cara tem o carisma, o molho, ele nos ajuda com o nosso trabalho ferrado e tem as cenas mais engraçadas que eu já vi. Como quando ele cai em um minigame e simplesmente tudo para. Ou quando ele tá de boa e a gente dá uma literal martelada nele. Não é meio suspeito. É muito engraçado como a Ultimate Custom Night muda a nossa percepção sobre as coisas. Eu não consigo mais olhar pra esse bicho e não lembrar do urso mendigo do Pica-Pau. Roberto Carlos, isso aqui é o mais próximo que a gente já chegou de uma confirmação daquela teoria de que o Foxy é do bem. Não é por nada não, mas ela me parece mais um pato do que uma galinha. O Fred Tijolinho. Eu me identifico com esse cara. Eu tenho uma amiga que se identifica com essa moça. Olha o porco! Eu tenho vontade de dar um abraço no Orville, ele me parece um velhinho fofinho. A Security Puppet tem um design muito bom, só é uma pena que ela também não faz nada. L-Chip é válido pela homenagem às raízes do Scott. O Music Man me lembra um amigo meu. Eu não sei porquê. Cara, eu gostava muito da ideia do Glitch Trap, mas aí meteram o retcon, não é mais o William, agora era o Mimic, então eu não sei se eu gosto mais dele porque a ideia não é mais a mesma. O DJ Music Man é muito da hora, mas eu só sinto que ele dá tanto medo porque ele é gigante. Se ele fosse do tamanho normal, ele talvez não desse tanto medo. Eu me recuso a falar sobre os Staff Bots. Sabe tudo que eu falei sobre os Nightmares? Então, tudo que eu disse se aplica também aos Glam Rocks, só que ao contrário. Eles perdem aquela essência característica de FNAF porque eles são exageradamente fofinhos e cartunescos. Mas os designs são bem feitos, especialmente do Fred, que agora é do bem por algum motivo. Ah, e ele também é dublado pelo Kellen Goff. Roxy é a mesma coisa. O design é legal, mas é meio difícil de levar a sério. Senhorita dieta de bosta. Alguém pode, por gentileza, me explicar por que este réptil tem cabelo? Moondrop e Sunrise são os personagens mais legais do jogo, porque a parte deles é a mais bem feita, a mais divertida e a que mais dá medo. E eles também são dublados pelo Kellen Goff. Espera o quê? O dublador do Moondrop e do Sunrise também é do Phantom Fred? Caramba, eu sou muito fangirl desse cara. Sim, eu sei, podem jogar os tomates. Eu gosto do FNAF Security Breach. No caso, eu gosto do Security Breach justamente pelos personagens. Eu sempre gostei quando eles meio que colocam algum tipo de personalidade neles. Eu gosto muito de quando ele aparece e ele sempre parece que tá tão estressado e tão no fim da linha que parece que ele vai te esganar se você fizer alguma coisa errada. E isso meio que aparenta em todos os personagens, que eles sempre parecem que estão no fim da picada, porque o cérebro dele está meio que desengonçado por conta do vírus do William Afton. O Sunrise é um dos únicos que tenta pelo menos ficar um pouquinho sano por conta das crianças. Eu gosto muito desse tipo de personagens, que eles não necessariamente não são maus, mas são tão estressados com a situação que tá ocorrendo que eles vão te dar um tiro no pé se você fizer alguma coisa pra estressar eles ainda mais. Cara, eu adoro a Veni e eu fico muito, muito triste, muito bravo que ela foi tão deixada de lado assim. Porque ela é um serial killer clássico, cara. Ela é um assassino slasher dos filmes clássicos de terror que usa uma máscara bizarra e te persegue com uma faquinha. Isso tem tudo a ver com o FNAF e a gente não tinha isso até a Veni aparecer. O máximo que a gente tinha era o William, só que quando a gente enfrenta o William no jogo, ele já é um animatrônico. A Veni é um potencial incrível jogado completamente no lixo, mas eu ainda amo ela. Eu gosto muito do visual do Burn Trap. Eu acho que nisso eles acertaram muito. O Burn Trap é o que o Scrap Trap devia ter sido e não foi. O Blob existe, né? Ele é a ideia do Ennard, só que completamente exagerado.
Por um lado, o visual é legal. Por outro, ele é a personificação dos furos de roteiro. Então é isso. Essa foi a análise dos personagens de FNAF. Eu sinto que junto com o mistério e com a história, eles foram o que segurou essa franquia nas costas durante tanto tempo. Pelo menos eles são o foco do interesse de muita gente. Comenta aí qual que é o teu personagem favorito de FNAF e deixa o like e se inscreve, por favor. Antes de ir, vai lá dar uma moral pros meus amigos que me ajudaram muito a fazer esse vídeo. Ambos são artistas muito talentosos que me ajudaram e muito, não só participando, mas também com a thumb e com os desenhos dos personagens. Nas redes sociais deles vão estar aparecendo aqui pra vocês darem uma olhada. Muito obrigado mesmo, pessoal. E se você discorda de alguma coisa que eu falei, é só comentar aí também. Tchau!